Bom, gente, hoje é segunda-feira, dia do quadro que vem por aí, onde elencamos, aliás, os principais indicadores brasileiros e até globais que vão ser divulgados no decorrer da semana, fazendo alguma prospectiva a respeito deles. Especificamente a respeito de hoje, nós vamos tratar sobre a corrida espacial, mas não é uma corrida entre países, e sim sobre empresas, e está muito interessante isso. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. O fato é que nós já estamos acostumados, até meio de saco cheio, vamos falar assim, de observar algumas das grandes proezas que o Elon Musk faz através da sua SpaceX, não só levando pessoas e cargas para fora da atmosfera terrestre, mas também conduzindo várias experiências de pioneirismo, como é o caso da Starlink, onde ele usa a própria tecnologia aeroespacial, seus próprios foguetes, para colocar milhares de satélites em órbita para oferecer internet de alta velocidade e baixa latência, que vem beneficiando muitas e muitas milhares, milhões até de pessoas em todo o mundo. Mas não é dele que a gente vai falar. Existem outras empresas, outras iniciativas muito interessantes no que diz respeito à exploração aeroespacial. Ninguém ainda chegou ao padrão de Musk, mas é aquela coisa de experiência em experiência, vai se avançando, se desenvolvendo novas tecnologias e, eventualmente, tomara que isso aconteça, é muito bom para o desenvolvimento da indústria aeroespacial, que mais empresas privadas passem a competir com ele pela liderança do mercado de exploração espacial. Tem duas novidades aqui. Uma não é tão novidade, mas é o revigoramento da iniciativa do Jeff Bezos, dono da Amazon, que tem também a sua empresa aeroespacial, a Blue Origin, ou Blue Orange, não sei como é que se pronuncia direito em inglês, mas depois de 2 anos essa empresa tomou novamente a iniciativa de levar turistas até o espaço sideral, ou até fora da atmosfera terrestre, que é acima de 100 km de altura. Na verdade, a aventura ainda é experimental, não experimental na segurança, mas nos pequenos avanços que a iniciativa do Jeff Bezos está tendo, porque ele faz voos tripulados com turistas, dessa vez foram 6 vítimas ou aventureiros, que subiram, como eu falei, acima da atmosfera terrestre, chegaram ao espaço, mas logo depois desceram. A viagem demorou cerca de 10 minutos, ou seja, é só subir, ver a curvatura da Terra, ou ver como são as estrelas fora das nuvens, alguma coisa assim, e voltar. Isso aí parece até uma brincadeira de criança perto do potencial da SpaceX, mas, sem dúvida nenhuma, é mais pessoas, mais empresas dominando tecnologias importantes no sentido de aumentar a competição no futuro. Mas não é só essas norte-americanas que estão desenvolvendo ou estão conquistando de modo privado o espaço. Tem uma empresa, uma startup alemã, o nome dela é High Impulse, que conseguiu lançar foguetes ainda não tripulados, o plano deles ainda não é carregar gente, mas sim satélites, mas com uma coisa muito inovadora. Eles não usam aqueles combustíveis de altíssima tecnologia, mas sim, para fazer um foguete sair do planeta Terra e pelo menos a órbita terrestre, eles utilizam simplesmente cera de vela. É isso mesmo, pura parafina, uma coisa barata, não sei se continua sendo barato para fazer com que uma nave espacial ou um foguete saia daqui e vá a 250 km de altura, que é bem acima do limite atmosférico, mas na primeira experiência, o primeiro teste que foi feito na Austrália, a nave ou foguete só subiu 60 km, mas a capacidade é de 250 km e deu certo, foi um sucesso o lançamento e resgate da aeronave, e segundo os empreendedores da iniciativa, usar essa cera de vela, essa parafina, gera uma economia de até 40% comparado com o combustível de foguete mais barato que está no mercado. Então é um super avanço, é uma economicidade, talvez seja mais fácil de produzir, menos perigoso, porque é um objeto sólido que vai queimando de maneira pausada, não sei direito qual é a reação química que se faz para ter tamanha propulsão, mas é aquela coisa. Enquanto tem empresas não só alemãs agora, norte-americanas, até estados, países como China, Índia, Japão, União Europeia e vários outros desenvolvendo tecnologias para sair de órbita,
provavelmente isso aí vai se difundir cada vez mais e, se tudo der certo, e parece que vai dar certo, a despeito de tanta confusão que roda nesse planetinha, a exploração espacial vai ficar cada vez mais uma coisa do dia a dia. Provavelmente daqui a alguns anos, ou um pouquinho mais, eu pessoalmente acredito que essas iniciativas vão ser muito rentáveis, algumas já são, mas não apenas no sentido de levar satélites e pessoas para fora do planeta, e sim de explorar eventualmente asteroides que são riquíssimos em minerais raros aqui na Terra e trazer aqui para casa da gente, o que provavelmente vai melhorar a qualidade de preservação ambiental aqui do nosso planetinha. Agora vamos para o quadro O que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, a Receita Federal vai divulgar a receita tributária do país, do Brasil, em relação ao mês de abril. Essa é uma informação importante porque, gente, nós sabemos que no primeiro trimestre as arrecadações federais elas superaram muito as expectativas, pelo menos na visão de quem olhava o futuro a partir do final do ano passado. Algumas razões explicam isso. Efetivamente, houve a questão dos precatórios, que foram 130 bilhões de reais a mais injetados no mercado, que fez bombar comércio e serviços, e isso faz com que, nesses setores, a base geradora de impostos cresça, aumentando a arrecadação. Só tem o seguinte, em abril nós tivemos uma reversão do fenômeno. Lembrando que no mês passado, a base de arrecadação é o mês anterior, em março. E em março, vamos lembrar direitinho, eu conversei com vocês sobre isso a semana passada, tanto indústria como comércio, como serviço e o próprio PIB brasileiro registrou uma retração significativa. Acredito que a arrecadação nesse sentido ainda vai crescer, porque existem muitos impostos novos, não só sobre combustíveis que não eram cobrados ou eram taxados, gravados em menor intensidade no primeiro trimestre do ano passado, mas também por conta de bases tributárias novas, como as offshores, impostos sobre rendimentos financeiros no exterior e várias outras coisas. Então a perspectiva é que a arrecadação federal até pode crescer um pouquinho em relação a abril do ano passado, mas não no ritmo tão intenso que nós havíamos verificado no primeiro trimestre. Na terça-feira vão sair do Brasil, vão lá para os Estados Unidos, mais uma vez analisar o mercado de casas usadas na América do Norte. Isso é importante porque o setor imobiliário estadunidense, ele estando num bom nível de atividade, isso vai significar maiores exportações para o Brasil e também indicar uma situação de prosperidade para aquele país. O que estava acontecendo? Depois da pandemia, ou na pandemia, houve um crescimento muito grande da compra de casas novas, ampliação de construções antigas e de casas usadas também. O mercado se movimentou bastante, havendo uma retração, especialmente a partir de 2022, que perdurou quase todo 2023 também. Começou a ocorrer uma recuperação e parece que isso aí continua a acontecer, o que, como eu falei, é muito bom para a exportação de madeira e artigos do mobiliário aqui do Brasil para os norte-americanos. Na quinta-feira vamos falar de uma nação que pouco comentamos, o Japão, sobre a inflação deles. O que acontece, gente? Nas últimas décadas, o Japão, que foi um dos líderes de crescimento depois da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento daquele país deu uma boa estagnada. São vários motivos e isso resultou num longo processo de deflação, ou seja, queda da inflação, que não foi em função da pandemia, não foi em relação à conjuntura global, como aconteceu no Brasil em 2022, mas sim efetivamente pela queda do consumo interno. Os japoneses, além de enfrentar uma queda populacional e envelhecimento da população, realmente não tinham mais aquele afã consumista que tinham alguns tempos atrás. Eles têm muita cultura de poupança. Isso gera um problema recessivo e a recessão gera deflação ou queda de preços. E pelo jeito isso aí está se revertendo, porque a última deflação verificada foi em dezembro do ano passado. Em janeiro, fevereiro e março não foi deflação. Na verdade, fevereiro e março houve uma inflação de 0%, então nem inflação nem deflação, mas a expectativa é que o percentual em abril chegue a 0,2%, que é um crescimento, uma alta de preços muito limitada, pequenininha, até dentro dos padrões brasileiros,
quando nós estamos numa posição um pouco melhor, mas para lá significa muito. Significa que eventualmente a sociedade está voltando a consumir mais e essa é chamada inflação saudável, refletindo provavelmente uma expansão, uma nova expansão da economia japonesa. Não aos padrões da década de 50, 60, 70 até 80, mas aparentemente aquele povo parece que vai começar novamente a prosperar economicamente, o que é muito bom, não só para eles, mas para o mundo inteiro. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva, na sexta-feira, a Fundação Getúlio Vargas, aqui no Brasil, vai divulgar a confiança do consumidor. Lembrando, otimismo acima de 100, pessimismo abaixo de 100. No mês passado, em abril, com relação a março, esse índice, ou esse indicador, fechou em 93,2. Ele cresceu um pouquinho em relação aos meses anteriores, janeiro e fevereiro. Perspectiva para abril é estabilidade ou um pouquinho de queda em função dos resultados econômicos auferidos efetivamente pela produção em março. Isso influencia a expectativa, isso influencia o otimismo ou pessimismo das pessoas. Então essa confiança do consumidor em maio deve registrar ou tende a registrar uma pequena queda. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos e aqueles que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu, claro, faço meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, uma bela semana muito lucrativa, muito feliz, com muita realização. Deixo aqui então meu até breve. Tchau, pessoal.